Olá pessoal do nosso Música para o Paroxítona, nós estamos aqui hoje para mostrar um grande artista, um mega star aí da música internacional, que completou no último dia 30 de janeiro 75 anos. Estamos falando de Philip David Charles Collins ou simplesmente Phil Collins. Um grande aí artista, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, já ouviu muitas canções, principalmente na década de 80, final da década de 70 e década de 80, Phil Collins tornou-se um artista dos mais premiados e aclamados no mundo. Ele é britânico, nasceu em Londres, fez sua carreira inicialmente lá em Londres, depois ele foi para os Estados Unidos e sua fama se espalhou aí pelo mundo todo. A gente já falou do Phil aqui algumas vezes, e aí não poderíamos deixar de falar de novo. Sempre tem muita história do Phil Collins, muitos discos, muita premiação, muita coisa. Então a gente vai colocando aos pouquinhos aqui algumas músicas, algumas canções. Se vocês forem dar uma olhada no histórico aí do nosso canal, vai ter algumas postagens anteriores aí do Phil Collins. Phil Collins é cantor, compositor, ele é pianista, baterista, toca uma bateria, é considerado um dos maiores bateristas do mundo do rock. Talvez não seja um dos melhores, né? Ele está entre os melhores, mas com certeza é o mais famoso de todos. Phil Collins, já aos 5 anos de idade, começou a tocar bateria ainda criança, depois acabou muito jovem se fazendo alguns testes, vindo para alguns grupos e acabou se firmando lá no Genesis. Genesis é um grupo britânico de rock progressivo que começou lá em 1967. O Phil Collins entrou para o grupo como baterista em 1971. Ele acabou substituindo lá o, o baterista, o John Mayhew, que saiu em 1970, e aí entrou o Phil Collins. A princípio ele era baterista, fazia alguns vocais, mas quem era o vocalista principal do Genesis era o Peter Gabriel, que em 1975 saiu do Genesis, e aí quem ocupou aí a bateria definitivamente, a bateria e os vocais, principalmente os vocais, depois entrou outro baterista, ele acabou ficando com os vocais, foi o Phil Collins. A partir daí o Phil Collins deu uma cara um pouco mais pop aí ao Genesis. O Genesis era totalmente progressivo, numa época que o rock progressivo estava em alta, e aí ele foi se tornando um pouco mais pop e tal, e levou aí no topo aí o grupo Genesis, vendendo muitos álbuns, milhões de álbuns em todo o mundo. O Phil Collins participou de 12 álbuns do Genesis e construiu 8 álbuns solo lá depois, em 1981. 1981 foi o primeiro álbum solo do Phil Collins. A gente já vai falar um pouquinho aqui de algumas músicas, de alguns sucessos dele dentro do Genesis e fora do Genesis. Uma curiosidade aqui na vida aí do Phil Collins, ainda jovem, ainda adolescente, foi no filme A Hard Day's Night, que foi o primeiro longa-metragem lá dos Beatles, em 1964. E tem uma foto aí, tem uma participação aí do Phil Collins, ainda com 13 anos de idade, ele participou lá das gravações ainda, não era, óbvio que ainda não era conhecido, era um garoto ainda, mas ele participou do filme lá, A Hard Day's Night, dos Beatles, de 1964. Depois tornou-se grande amigo lá de Paul McCartney, do pessoal todo lá dos Beatles, depois na carreira solo. Na década de 80, Phil Collins, somando seus trabalhos aí com o Genesis, ele acabou fazendo alguns projetos individuais, e o artista tornou-se aí um artista com o maior número de canções no top 40 lá nos Estados Unidos. Então, ele foi o artista da década de 80 que mais teve sucessos, músicas lá no top 40 lá. Então, ele alcançou esse feito tanto no Genesis como fora do Genesis.
Ele também teve algumas participações lá em trilhas sonoras de filmes, a gente vai falar alguma coisa aqui também. Com destaque aqui para o ano 2000, ele ganhou o Oscar de melhor canção original com a música You Be My Heart, que é uma música lá, tema do filme Tarzan, lá de 1999. Em 2000 ele ganhou lá o Oscar. E ele também teve outros prêmios. Ele ganhou 8 Grammys, que é o maior prêmio da música norte-americana, e ganhou 6 British Awards. British Awards é um prêmio também equivalente ao Grammy americano, só que aí é da Inglaterra. Então ele ganhou 6 e ganhou outros prêmios, Globo de Ouro, outros prêmios, inúmeros prêmios como compositor, como vocalista, artista, que é o Phil Collins. Como eu disse, o Phil Collins lançou seu primeiro álbum solo em 1981, o Face Value, que é um disco também que teve o maior aplauso lá da crítica. Ele ainda estava no Genesis, onde permaneceu até 1996. Ele ficou até 1996, depois ele saiu, foi fazer outros projetos, além da carreira solo, outros projetos dentro do cinema e tal. Atuou como ator, com trilha sonora. E depois, em 2007, ele voltou no Genesis até para fazer uma turnê aí comemorativa. Em 2020 também repetiu a dose, sempre aí fazendo muito sucesso. Juntamente com Paul McCartney e o Michael Jackson, eles se tornaram os 3 artistas que venderam mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, tanto na participação deles dentro de grupos musicais, de grupos, né, ou como solo, né, o Paul McCartney dentro dos Beatles, depois na carreira solo, o Michael Jackson do Jackson 5 depois na carreira solo, e o Phil Collins no Genesis e depois na carreira solo. Então foram esses 3 artistas que conseguiram vender mais de 100 milhões de álbuns. Então, um grande feito aí. O Collins, infelizmente, teve que abandonar a carreira dele, lá anunciou até meio repentinamente, surpreendeu o mundo todo. Em 2022 ele acabou abandonando a carreira por motivos de saúde. Ele começou a ter um problema lá, ele teve uma lesão na coluna lá em 2007, fez muitas cirurgias e foi. Em 2015 ele sofreu uma queda e teve alguns problemas que acabou até criando consequências até irreversíveis dentro dessa parte das pernas, coluna e tal. Chegou a aparecer até de bengala e até numa cadeira de roda e tal, assustou bastante os fãs. O fato é que ele acabou se reservando e não voltando mais a trabalhar nos palcos devido a esse problema que ele teve, que se agravou, e teve até uma pancreatite aguda, que é uma doença bastante séria também, que ele também teve, e tudo isso acabou levando ele a abandonar a carreira. Vamos mostrar aqui alguns sucessos do Genesis, do Phil Collins dentro do Genesis, por exemplo, em 1981, no 11º álbum do Genesis, o Abacabi, ele lançou No Replay, uma música bem conhecida também. Foi no mesmo ano em que ele lançou a sua carreira, o álbum da sua carreira solo, mas ele lançou aí o 11º álbum do Genesis. Depois a gente tem Home by the Sea, gravada pelo Genesis no álbum de 1983, também um grande sucesso, Home by the Sea. Vale a pena essas 2 participações do Phil Collins dentro do Genesis. Depois a gente vai lá, a gente resgatou aqui You Can't Hurry Love. You Can't Hurry Love é um sucesso do Phil Collins, lá de 1982, só que essa música é uma regravação. Essa música ele gravou lá Hello, no álbum solo dele, Hello, I Must Be Going. Então é um álbum também bastante premiado. Essa música fez muito sucesso e, como eu disse, essa música foi uma regravação dele lá de 1966. Quem regravou foi a Supremes. Supremes eram, a gente já falou delas aqui, de umas meninas lá da década de 60, um trio feminino que cantava lá as músicas dos anos 60. Como destaque tinha a Diana Ross. A Diana Ross era a vocalista do grupo, que depois tornou-se uma grande
diva da música aí, né, internacional, mas lá ela cantava lá com mais duas meninas lá. Então, You Can't Hurt Love também, vou deixar aqui as duas versões para vocês darem uma olhada. Essa do Phil Collins fez muito sucesso aí em 1982. Depois tem Easy Lover. Easy Lover foi um enorme sucesso também, solo dele. Ele acabou gravando lá com o Philip Bailey. Philip Bailey era um dos integrantes daquela banda lá de soul, uma música bem das disco também, Earth, Wind and Fire. Então ele acabou gravando, ele fez essa música, parceria dele, do Phil Collins, com o Philip Bailey e o Nathan East. Nathan East é um grande baixista norte-americano também, um cara assim de primeira linha, tocou com muita gente famosa. Os três fizeram essa música e a primeira gravação dessa música entrou lá no álbum do Bailey, lá de 1984. O Phil Collins acabou gravando no seu álbum Serious Hit Live, de 1990. Então, um grande sucesso aí, ele cantando com o Philip aí. Muito legal essa música, Easy Lover. Depois tem a Two Hearts, que é uma música que foi lançada por ele em 1988 também, que foi tema de um filme, Buster Procura-se um Ladrão. É um filme que o Phil Collins estrelou, né, participou desse filme, uma comédia policial estrelada por ele. Então ele também atuou como ator aí em 1988. A música ficou várias semanas em primeiro lugar nos top aí do norte-americano, em Inglaterra, em Canadá, em outros países. E acabou ganhando o Grammy e o Globo de Ouro como melhor canção para filme e televisão. Um enorme sucesso essa música aí, Two Hearts. Muito legal, vale a pena vocês darem uma olhada. E aí, para encerrar, a gente vai colocar aqui um grande sucesso dele, que a gente não colocou nas outras postagens, que é Another Day in Paradise, de 1989, um mega sucesso do Collins, lá do álbum de 89, também o But Seriously. Então, vale a pena dar uma olhada. Então, a gente deixou aqui algumas músicas da carreira solo dele, algumas parcerias, no caso do Philip Bailey aqui, e aí algumas músicas de quando ele cantou no Genesis, já depois que o Peter Gabriel saiu lá em 75. Então, vamos deixar aqui na descrição mais algumas músicas, juntando com aquelas músicas que a gente deixou da outra vez. Já tem muita música aí do Phil Collins, aí, dessa carreira brilhante, desse genial artista inglês que fez sucesso na década de 80, encantou o mundo aí, uma música mais pop, saiu um pouco do rock progressivo, mas continua ainda encantando, muito romântico, uma bateria assim indescritível do Phil Collins. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.